Desenvolver Showweb, cartão de visita do desenvolvimento sustentável, veiculado pelas mídias sociais do planeta. Sejam bem-vindas e bem-vindos internautas do Brasil e do mundo. Eu sou Bernardo Jazem, apresentador do Desenvolver Showweb. Agradecemos a todas e a todos por acessarem a nossa mensagem. Desenvolver Showweb está começando. Dois pensamentos. Um arame farpado fere o horizonte. Jorge Luiz Borges, escritor argentino que viveu de 1899 a 1986, Prêmio Nobel de Literatura. Não procure culpados, procure a solução. Qualquer um sabe reclamar. Quem nos disse isso foi Henry Ford, o pai do automóvel, que viveu de 1863 a 1947. Nesta edição número 6, Desenvolver Showweb traz 3 blocos. Show opinião editorial contendo sátira política. A temática, no reino do faz de conta, Rei Lolô começa a preparar a corrupção e o processo da Propinga. Mostra show, o apelo publicitário, patrocínio, apoio, parcerias, audiência e visibilidade, entre outros. Inova Show, inovações tecnológicas, vem com o projeto Equivale Energia, matriz energética limpa e renovável. Confiram conosco. Show Opinião é o nosso editorial. O reino do faz de conta muda de rei. Chegava ao crepúsculo o reinado do rei Fernando Henry, o sociólogo. Lolô, o metaleiro, vencera a disputa contra o economista Zé Cerrado, ex-governador da Paulistânia, o mesmo que denunciara o dossiê dos aloprados. Aliás, o craque da bola, o maior do mundo de todas as épocas, certa vez afirmou que o povo do reino do faz de conta não sabe escolher os seus mandatários. Ganhou o Rei Lolô, ou como querem, o Rei Lalau. Rei Lolô, mentor do Mesadão, do Itaquerão e da Propinga, afirmou certa vez que o atleta fenômeno estava sobrepesado. O fenômeno, então, utilizando o polêmico humor catalão, contestou: dizem por aí que o Rei Lolô bebe, mas eu não acredito. Pois é, comentou-se muito que Fernando Henry, o sociólogo, era assíduo frequentador de bibliotecas. Do alto de sua magnitude intelectual, Rei Lolô fez saber que frequentava bibliotecos. Bibliotecos. Dá para perceber a diferença do problema? Rei Lolô, ou Lalau, jurou solenemente que não roubaria nem deixaria ninguém roubar. E mais, que o mundo inteiro poderia comprovar a capacidade de governo da classe trabalhadora. Na realidade, Rei Lolô não escolhia um gabinete. Estafetas passaram a quadrilheiros. Rei Fernando Henry realizou a privatização, livrando o reino do ônus de seguir sustentando milhares de cabides de emprego. Houve, então, um danoso contratempo político-ideológico. Rei Lolô falou em privataria tucana, da herança maldita e outras histórias, beirando a fedentina da falácia. Disse mais que mandaria colocar nas ruas sua agressiva e ruidosa militância. Vociferou, rosnou, latiu, mas não mordeu. O tucanato aceitou passivamente. Deve ter ficado com a paura da militância de Lolô. Pura balela. As patas dos cavalos oficiais poderiam ter ficado com a massa encefálica da pseudo-ruidosa militância. Rei Lolô tinha um claro objetivo: a perpetuação no poder por meio do assalto às corporações do reino, sobretudo a Corporação dos Óleos, a PetroReino. Maracutaia da Grossa, carregada de jabaculê. Nascia assim a instituição da Propinga. Rei Lolô e seus asseclas utilizaram a estratégia da manobra perversa com 2 classes pueris: a massa trabalhadora que acreditava estar no poder e a jovem esquerdopata tupiniquim anticapitalista.
Rei Lolô e sua corja convenceram tais massas ignaras, cegas e obsoletas que não existia falcatrua nem pilhagem, existia sim ajuda humanitária. Um reino com um produto interno bruto per capita abaixo dos 10 mil thalers, ajudando nações mais pobres, produtoras de açúcares, exportadora de médicos, ganhando apenas 10%. Os 90% restantes para os velhos barbudos da ilha do Caribe. A corja do rei Lolô assaltou a Petroreino, participando ainda como conselheira a futura monarca Havana de Lema, a Péssima. Rei Lolô agia parafraseando o revolucionário filósofo germano que dele não leu uma página sequer. Dizia o filósofo: idiotas do reino do faz de conta, univos. E o primeiro passo dessa tragédia foi o Mesadão, comandada por um quadrilheiro chamado Zebedeu, chefe da Casa que se viu. O Mesadão foi um sucesso de bilheteria. Enormes filas de cleptocratas, no popular ladrões, iam receber suas mesadas nas estalagens de luxo, tavernas e até alcovas, onde brilhou a estrela da prestigiosa cafetina Maria da Esquina, a sofisticada Mary Corner. Rei Lolô fez chegar aos escribas uma frase tantas vezes repetida que acabou pondo em dúvida. Eu não sabia de nada, eu juro que eu não sabia. Existe no reino do faz de conta um clube seleto de notáveis empreendedores. Constroem pontes, viadutos e grandes obras. Rei Lolô informou às massas infantis que para solapar, ou seja, destruir o capitalismo, teria que temporariamente unir-se a esses cartelistas, tirando-lhes o poder financeiro e distribuindo-o aos mais pobres. Aí nasceu a propinga. Propinga é quando o monarca executa uma maracutaia dentro de uma falcatrua. Por exemplo, ser garoto propaganda deste cartel obreiro e o pagamento vem através de palestras fantasmas. A propinga pode vir na forma de um triplex, de um sítio, de um luxo ou terrenos para a construção de institutos também fantasmas. Rei Lolô nega tudo isso e tentou colocar a culpa na fantasmagórica companheira, que já partiu. A propinga espalhou-se feito metástase. Os súditos mais pobres do reino do faz de conta passaram a não mais trabalhar, conforme promessa feita pelo monarca grevista. A nova classe média, que subiu de C para B, não precisava mais trabalhar. Aumentou a renda segundo o rei Lolô, falcatruas populistas e populachas à parte. Show Opinião, sátira política, volta na próxima semana com a Propinga, a Lava Tudo e o Dr. Mourão, do seriado Os Intocáveis. Democraticamente, até lá. Nesta edição número 5, Mostra Show, o bloco voltado ao empreendedorismo, apresenta o apelo publicitário e de merchandising do Desenvolver Show Web. Eu sou Bernardo Jazem, apresentador, economista, empreendedor, falo alguns idiomas e faço coisas úteis para que seu tempo siga sempre valendo mais. O objetivo do Desenvolver Show Web é mostrar projetos viáveis, sociais, tecnológicos, ambientais, de inclusão, inserção e de solidariedade humana. Nós estamos buscando recursos para apresentar um programa de qualidade que incentive pessoas e instituições a nos apoiar, no sentido da viabilização crescente com desenvolvimento sustentável e paz social. Nas próximas edições, apresentaremos 4 projetos. O Equivale Energia, nova matriz energética, limpa e renovável, Reciclatec, reciclagem técnica, NET São Paulo, núcleo experimental de tecnologia para jovens e adolescentes, e o Condomidoso, condomínio para idosos, e temos uma mensagem abrangente ao Brasil: fazer mais com menos. Acompanhe os nossos ícones, João do Conhecimento e Maria Ciência. São esses 2 ícones que darão
os espaços necessários para que mentalizemos o desenvolvimento do Brasil daqui para frente. Nesta edição número 6, o Bloco Inova Show Inovações Tecnológicas apresenta o projeto Equivale Energia. É uma conversação entre este apresentador e o físico, tecnólogo e pesquisador Álvaro Sabino de Oliveira. Considerando-se a utilização do sistema solo-eólico, não há necessidade, então, de painéis solares fotovoltaicos e nem ventos direcionais. Exatamente, nós dispensamos corrente de vento. Se nós tivermos numa região que tenha o vento na média de 6 metros por segundo, ajudará ainda mais o torque das palhetas. Defina, professor, como se origina a força térmica dentro do túnel. A força térmica se origina recebendo raios ultravioletas e infravermelhos, fazendo com que os mesmos aqueçam sistemas de materiais especiais bons condutores de calor. Assim nós temos então no interior do túnel essas correntes de ar ascendentes que arrastarão a corrente de ar frio, aumentando o empuxo para as palhetas. Vamos falar de vantagens comparativas. O processo do Equivale Energia exclui o uso de combustíveis fósseis? É exatamente o problema maior que hoje a matriz elétrica do planeta vem enfrentando. Combustíveis fósseis e combustíveis nucleares. Nós não precisamos desse tipo de combustível e vamos tentar substituir toda a forma de combustível, seja ele combustíveis fósseis, seja eles nucleares. Professor Álvaro Sabino de Oliveira, qual a potência dos equipamentos que comporão o processo do Equivale Energia? Ele começa com 15 kVA e vai adiante? Isso. Nós vamos fazer na primeira célula de 150 metros quadrados, colocarmos um gerador de 15 kVA ou colocamos um de 7,5. O de 7,5, juntando com a outra célula mais 150 metros, nós temos então o de 15. Temos 4 de 15 aí perfazendo os 60 kVAs necessários para um bom projeto para principalmente eletrificação rural. Assim nós vamos tentar aumentar o campo magnético no interior do conjunto e ter uma maior quantidade de energia no final para aumentar a potência instalada em apenas 1 minuto. Isso, em termos técnicos, significa 600 metros cúbicos de ar passando pelas palhetas durante 1 hora. Defina, por favor, professor, campo magnético. Campo magnético é o sistema que nós estamos usando para colocarmos ímãs permanentes de neodímio que, movimentando, gera uma força sem a necessidade de energia elétrica, porque a energia elétrica ela é elétrica e magnética, são 2 ondas. E o sistema magnético, com a movimentação dos ímãs permanentes, eles geram um campo magnético sem a necessidade da corrente elétrica para a indução eletromagnética. Simplesmente nós teremos um conjunto seguro, sem acidentes de choque elétrico, somente o campo magnético que fará o aquecimento dos elementos internos. Neodímios são terras raras? Exatamente. É uma liga de níquel, cromo e outros metais, fazendo com que a tecnologia do pó avançasse nesse segmento para termos um conjunto permanente de ímãs que duram até 20 anos, dependendo da sua fadiga mecânica ao longo do tempo. Existem outros aspectos em que o equipamento mantém a sua longevidade. Por exemplo, impacto, atrito, abrasão. Cite alguns deles. O impacto no campo magnético formado
no interior dos túneis, a corrente de ar ela é totalmente isolada do gerador. Sendo assim, dispensado o cuidado com todo o sistema de calor, porque os ímãs também recebem refrigeração para eles trabalharem com maior potência na sua emissão de ondas magnéticas. Professor, vamos falar de mercados. Quando o senhor falou em eletrificação rural, a primeira etapa do projeto de 15, 30 kVAs irão para a área rural. Defina, por favor, alguns dos modelos de aplicação, como bacia leiteira, eletrificação rural, bombeamento de água e assim por diante. Na eletrificação rural, nós pretendemos usar esse novo sistema para baratear custos e levar ao campo, ao trabalhador rural, maior conforto e melhoria no trabalho e no rendimento nas suas atividades rurais. Falamos da bacia leiteira, que é a base fundamental para uma das maiores cadeias produtivas da humanidade, que é laticínios. Na bacia leiteira, a gente pretende, no caso, com esse novo equipamento, fazer com que o trabalhador rural tenha pasto rotacionado e tenha um gado confinado, o gado leiteiro, para ter água de qualidade, bombeada à vontade, dentro do cronograma que o agricultor pretende para o seu rebanho. Fazendo assim, uma pequena bacia leiteira até 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares e 4 hectares, que é exatamente o modelo que a gente está aperfeiçoando de 60 kW.